tema desse painel traduz bem o que nós entendemos como os alicerces fundamentais para qualquer empresa que quer inovar. E uma vez eu ouvi uma frase curta, mas ela traduz a flor da pele, né? Qual é a realidade do mercado. Mude ou morra. Então, hoje, quem não conhece os cases de insucesso, né, da Kodak, Blockbuster, Nokia, e elas detinham o controle, né, da cadeia de valor, o setor que atuavam, estavam acomodadas, vinha um mundo em transformação numa velocidade que elas não compreendiam, né? Então, tudo demorava décadas, às vezes, para se transformar, e um novo mundo vinha surgindo. Elas ignoraram, quem não sabe, né, que a Netflix tentou se vender para a Blockbuster, né? E acabaram ignorando essa transformação e elas foram engolidas pela própria realidade de mercado, né? Então, a gente, avaliando essas transformações, querendo entregar também um estudo que pudesse, de fato, representar essa velocidade de transformação que as empresas vinham vivendo, contar seus cases e valorizar essas boas práticas para o mercado, a gente criou esse conceito envolvendo esses 5 pilares e chancelamos essa metodologia com Accenture, uma das principais consultorias globais, com a FGV, já tivemos a Fundação Dom Cabral também apoiando, e por isso a gente traz um conceito integrativo que essas 5 áreas são, sim, fundamentais para uma inovação acontecer de forma consolidada e integrando todas as áreas da organização. E aí, para a gente poder bater um papo, entender como as lideranças que aqui estão contribuindo dentro das organizações que representam para essa transformação ocorrer, temos um time aqui muito qualificado e longe de mim querer apresentá-los, seria muita presunção. Então vamos começar com a Amanda do lado de lá. Cada um fala um pouquinho da sua história, que área que lidera, o que a empresa faz e, em uma frase, o que é a inovação para você também. Nossa, poxa vida, que está mais difícil de responder. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer dividir com vocês todos aqui essa conversa, porque eu acho que experiência faz muito sentido para todos nós como indivíduos e mais ainda para as empresas que nós representamos. Eu sou CEO da Gênesis do Brasil, então sou responsável pela operação aqui na região. A Gênesis é uma empresa de plataforma de experiência do cliente. Nós somos líderes no mercado. Algumas dos clientes, e eu tenho o privilégio de chamar de amigos, estão aqui conosco. E nós temos trabalhado muito profundamente nesse tema da transformação, mesmo o que a experiência do cliente e do colaborador pode alavancar, não só em termos de eficiência, mas também em termos de receita, de resultados, de retorno do investimento. Eu acho que é um caminho sem volta. Para mim, inovação numa única frase é entender corretamente onde você precisa colocar o teu foco, né, a tua prioridade, e aí trabalhar para que essa proposição, essa hipótese torne-se real. Para mim, isso é inovar. Boa tarde, galera. Eu sou o Renan, eu estou aqui representando o iFood. Acho que o iFood já se fala por si só, acho que todos conhecem um pouquinho da história do iFood. Uma empresa que tem um pouquinho mais de uma década vai completar de existência, mas uma empresa que hoje realmente dentro do seu mercado é a principal referência, se tornando uma das principais referências do Brasil em empresa. Atualmente eu cuido de toda a parte de Customer Experience do iFood, então eu atualmente organizo e faço com que a gente pode tanto inovar, mas principalmente o que a gente pode melhorar no que já existe para a experiência dos nossos usuários, clientes, parceiros, pessoas entregadoras também fazem parte desse rol, então atuo cuidando de toda essa parte. Mais uma vez também agradecer aqui o Marcos e a Inovativos pelo momento, pela oportunidade de trocar com pessoas tão relevantes aqui e poder passar um pouquinho dessa experiência. Eu acho que, como a Amanda comentou aqui, um ponto super relevante quando a gente fala de empresas, quando a gente tem, eu acho que, para resumir inovação, quando a gente fala, a inovação nada mais é do que uma disrupção que tem um resultado positivo. É basicamente você ter aquele ponto de inflexão
em que a gente consegue entender que aquilo ou vai te trazer um momento para cima, ou aquilo vai acabar com você. Então, esse, para mim, eu acho que é o grande quesito de inovação. Muitas das pessoas entendem que inovação é fazer simplesmente algo diferente, algo que nunca foi feito. Na verdade, para mim, a inovação é você fazer algo que você já faz muito bem, mas que isso te traga uma rentabilidade que te jogue para cima. Isso é inovar. E isso é basicamente você entender que nem sempre a gente inventa a roda, mas a gente sempre está inovando. Então, isso, para mim, resume bem. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, diferente da Gênesis do iFood, que todo mundo conhece, eu trabalho na Junto Seguros e eu vou ter que explicar. Não tem como. Bom, a Junto é uma seguradora digital. Nós temos 2 principais produtos, que é o seguro garantia e a fiança locatícia. Então, a gente trabalha garantindo contratos. É uma joint venture do Paranabanco, que é do grupo J. Malucelli, no Brasil, e a Travelers, que é uma seguradora americana. Eu gosto de explicar a Travelers, dando alguns exemplos, que é o que a gente garante, né, hoje em dia, aqui no Brasil, através da Junto, que fica na memória das pessoas. A Travelers foi a seguradora responsável pelo primeiro Ford, pelo seguro do primeiro Ford, primeiro carro que existiu. A gente garantiu também o projeto Apollo 11, um outro tipo de seguro. Então, basicamente, e o fiança locatícia é como um aluguel de uma casa que a gente garante para que o proprietário não deixe de receber aquele dinheiro. Então, esse é o nosso negócio. Atuamos bastante no judicial, garantindo contratos, processos trabalhistas, tributários, cíveis, e também em outras modalidades, como, por exemplo, na construção. Exemplos, rodovias, hidrelétricas, para garantir que as obras do nosso país continuem, que elas sejam executadas, que não comece uma obra e pare uma estrada, por exemplo, atrapalhando a vida da população. Então, esse é o objetivo. Somos uma empresa B2B. Falando de inovação, o mercado segurador ele vem, né, mudando ao longo do tempo. Antes tinha uma coisa muito da indústria de seguros ser uma indústria mais conservadora, mais tradicional, e isso tem mudado. Tem mudado, e uma das coisas que tem impulsionado e alavancado essa mudança é exatamente a questão do cliente. A questão do cliente puxar mesmo e forçar essa transformação. E isso, acho que eu percebo isso em várias indústrias, principalmente depois da pandemia, isso acelerou ainda mais. Por quê? Porque o perfil do consumidor mudou muito. O que a gente antes tinha uma necessidade e uma paciência, talvez, hoje em dia não se tem mais. Por exemplo, antigamente, você ia pedir um táxi, você conseguia pedir numa cooperativa e esperar 20 minutos. Hoje em dia, você pede no aplicativo, se dá 10 minutos, você começa a cancelar a corrida e tentar outra, não é? Para ver se vem uma de 2, de 3. Então, o perfil do consumidor mudou muito. Assim como, por exemplo, o iFood. A gente vai pedir uma comida, se o restaurante demora, você cancela e pede outro lugar. Então, esse consumo ele acabou impulsionando várias indústrias, e não diferentemente a indústria de seguros. E isso nos força a inovar. E eu concordo muito com você, Renan. Inovar, você buscar fazer algo melhor do que aquilo que você fez, e buscando o quê? Buscando os principais indicadores de uma organização, que é você ter eficiência operacional, você ter, né, uma melhoria em relação ao seu NPS, por exemplo, o engajamento do cliente. Então, inovar, para mim, é isso, é você buscar soluções que tragam resultados melhores para a sua organização. Fala, galera. Bom, eu estou muito animado de estar aqui batendo esse papo hoje com vocês. Espero que vocês da plateia também apreciem. Como o Marcos falou, eu sou a Ubervan, Luz da Claro. Eu estou hoje responsável pela parte de digital, principalmente no que se refere ali ao WeCare, que tem todos os nossos produtos digitais, app, site, WhatsApp, enfim. E é claro, eu acho que eu não preciso apresentar também para vocês, porque a gente já liga para caramba para vocês, né, quase todo dia.
Então, vocês devem receber uma ligação nossa. Estamos trabalhando para melhorar isso, então já estou me jogando no chão antes que a Karine fale mal, fale alguma coisa aqui que ela vai trocar de operadora. Acho que é um dos números que eu mais bloqueio quando ligo o telefone fixo. Até eu, gente. Então, relaxa, assim, uma hora a gente resolve isso. Prometo. Mas eu acho que, assim, fiquei pensando aqui, queria criar uma frase de impacto, fica difícil, assim, falar, né, tão rápido. O Marcos me pegou de calça curta, literalmente. Mas eu acho que, assim, inovação é uma questão de sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência, a gente está falando de um conceito básico, né, do ser humano, dos seres humanos, de todos nós. A gente só evoluiu através da inovação. Se a gente for pegar desde lá do fogo e até hoje, passando por revolução industrial, revolução da computação, e aí chegando nos dias de hoje, a gente falando tanto sobre inteligência artificial, eu não vejo outra palavra que confere maior notoriedade para a inovação do que sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência, a gente está falando de gente, e aí quando a gente fala de gente, no coletivo de gente, quando a gente fala de um CNPJ, a gente está falando das empresas, e a gente precisa, de fato, estar a todo momento olhando, né, para essa questão com uma visão de desaprender, principalmente, tudo aquilo que a gente já aprendeu ou que a gente traz na nossa bagagem, né, das experiências, para poder ter um olhar diferente, sem viés, que, de fato, de alguma forma, venha a impactar ali ou a atender a visão de resolver uma dor, né? Seja de um cliente ou seja no coletivo de alguns clientes e assim por diante. Então, como eu disse, estou muito feliz, obrigado pelo convite, Marcos, obrigado pelo convite, Dri, Inovativos. Acho que a gente vai poder falar sobre muita coisa legal. Vamos com tudo. Bora para cima. O ponto que você trouxe de sobrevivência, a gente pode conectar isso com adaptabilidade, né? E não sei se vocês já ouviram falar do termo darwinista digital. Então, Darwin pressupõe que não é o mais forte que sobrevive, mas sim aquele que se adapta. E hoje a gente tem que estar, então, olhando para as disrupções, transformações que a digitalização, a tecnologia trazem, entender como ela impacta nós como usuários, como cidadãos, como executivos de empresas, né? E aplicar isso em nossas vidas de forma ampla. Então, acho que é um ponto interessante aí do que a gente até estava conversando um pouco antes de iniciar o painel também, né? E agora a gente vai para a primeira rodada, então, e a gente vai discutir um pouco o motor disso, viabilizador, que seria a tecnologia, né? Então, pessoal, queria, nessa primeira rodada, entender quais tecnologias emergentes têm trazido algum impacto internamente, porque a gente vê várias novas tecnologias, mas a gente não pode implementar somente por modismo, né? Às vezes aquela tecnologia não está no momento certo para a sua maturidade de empresa. Então, tem que fazer um jogo analítico muito sério, porque você vai ter que comprovar o resultado disso depois, né? Então, quais tecnologias, de fato, estão impactando a operação de vocês? E vamos embora. Começar com o Albervan agora para inverter a ordem? Bora. Bom, eu acho que se a gente pensar em toda a transformação que a gente até então chamava de digital, eu estou mais para pensar que é uma transformação no contexto de gente, me explico melhor um pouco mais à frente, mas eu vejo que assim, uma das coisas que de fato mudou é essa visão do que a gente tinha antes, que a gente chamava de on-premise, e essa visão toda de tecnologia. Primeira desses pilares para mim é cloud computing. Assim, cloud computing realmente foi uma revolução na visão do que a gente precisava fazer para entregar um produto digital com maior qualidade, que realmente satisfizesse a visão do cliente e que a gente criasse escala junto com isso. Então, o cloud computing permitiu que a gente pudesse ter uma maior capacidade de armazenamento, praticamente ilimitada, uma maior capacidade de processamento praticamente limitada. E aí, junto com isso, veio um outro pilar que é básico, né, para a gente que trabalha com atendimento a clientes, que tem um cliente na ponta e ao qual a gente esteja servindo, que é a questão do Big Data ou do Data Analytics, que só foi possível também por conta de cloud, né? A gente
processar o volume de dados que a gente processa, ter a capacidade de processamento para fazer isso, de maneira a ser efetivo nos insights que são gerados para a gente poder promover alguma mudança ou atender a alguma dor. E o terceiro desses pilares é algo que a gente escuta até batendo papo com a tia do cafezinho, né? Aquela pergunta, o que é esse tal de GPT? Então, quando a gente olha a visão da inteligência artificial que a gente já utilizava faz tempo, com machine learning, com rede neural, para tentar, de alguma maneira, criar uma visão mais prática de uso dos dados, com inteligência artificial generativa, isso trouxe uma oportunidade de a gente progredir mais rápido, principalmente usando a visão do que a gente chama de dados não estruturados. Ou seja, a gente está falando de imagem, de vídeo, de conversas no WhatsApp e assim por diante. E isso capacitou a gente para pensar melhor em como ou quais seriam os melhores canais para a gente atender o cliente. Vocês sabem que telecom é um segmento muito regulado, né? A gente é regulado pela Anatel, pelo Procon, pelo Ministério Público, por todo mundo, até pela menina que trabalha lá em casa, porque ela me cobra porque que a recarga do pré-pago dela não caiu no dia que ela pensava e assim por diante. Mas é algo que está hoje numa visão muito mais de necessidade, talvez, do que energia elétrica. Eu acho que quando a gente fica sem energia elétrica, como a gente ficou alguns dias aqui em São Paulo, ainda até um limite tolerável a gente consegue suportar. Agora, imagina a gente sem internet, imagina a gente sem conseguir se conectar e utilizar, na verdade, essa visão de profusão para comunicação e para relacionamento. E aí a gente começou a olhar a nossa base de clientes e a gente não atende nichos de clientes específicos. Então, eu não tenho como simplesmente colocar a goela abaixo do cliente que ele tem que se relacionar com a Claro através de aplicativo. Eu nem posso fazer isso por conta de regulação. Mas se eu viesse a poder, não dá para a gente pensar hoje só em app. E a gente vê em tudo quanto é lugar, todo mundo cometendo a mesma visão de tentar empurrar o app para o cliente. Gente, tem mais de 44% da população brasileira, dados de uma pesquisa recente, que mostra que o cara não consegue baixar um app sem desinstalar outros apps, sem, no final das contas, apagar foto, sem apagar vídeo, sem fazer coisas que liberem espaço de memória para ele poder fazer esse download. Então, por que a gente insistir nisso? A gente também, nesses dados dessa pesquisa, viu que cerca de 50% das pessoas que se relacionam com as empresas gostam de usar. E aí, por incrível que pareça, vocês vão achar estranho, mas 50% gosta de falar através do WhatsApp e até gosta de falar com o bot em cerca de 25% a 30%. Significa que a gente tem 80% das pessoas que gostam de se relacionar através do que a gente chama de plataformas conversacionais. Tem muito disso que a gente está trabalhando. Vamos guardar esse para o próximo tópico de CX? Vamos. Boa, valeu. Karine. Acho que, assim, para não ser repetitiva aqui, né, acho que o que eu vejo, né, de tecnologias emergentes, comentei com você da recente pesquisa do Gartner para 2025, das principais tecnologias emergentes, e as duas primeiras são AI e GenAI. Aí a próxima já segue em relação a Analytics e Data Analytics em geral. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa é o investimento, a preocupação de CIOs e CEOs com o investimento nessas tecnologias emergentes, mas uma preocupação grande com cibersegurança e risk management, gestão de risco. E por que eu falo isso? Como somos uma seguradora, essa é uma parte que, para a gente, é muito importante. Então, na linha das tecnologias emergentes e onde investir, a gente não pode esquecer esse outro lado, que às vezes não é tão glamuroso, mas na hora que o problema acontece, ele é muito sério. Então, no caso de AI, no caso de GenAI, na Junto, a gente tem uma preocupação grande com a parte de governança e de cibersegurança. E análise de risco, compliance em geral. E o que é legal disso?
Como você comentou do ChatGPT, que agora todo mundo, né, do ano passado para cá, todo mundo se fala disso. A gente investe em inteligência artificial tradicional há mais de 3 anos. E esse ano a gente começou a nossa jornada de GenAI. E onde que a gente vê que isso tem um benefício? Exatamente no que ele comentou, ou seja, a parte de dados semi-estruturados. Quando você não tem os dados muito organizados, certinhos, é onde você tem o maior benefício. Mas o ponto de atenção que eu trago é, não necessariamente AI, GenAI, pelo fato de ser tecnologias emergentes, vai resolver o problema do seu negócio, ou vai resolver o problema da sua empresa. E isso foi uma das coisas que eu ouvi muito nesse evento do Gartner agora, nos Estados Unidos, que é não vá na onda do modismo, não vá na onda do que é trending, porque muitas vezes, pessoal, uma simples automação resolve seu problema. E Hyperautomation também é uma das tecnologias emergentes que as organizações estão investindo muito, principalmente com relação à busca de eficiência operacional. Assim, analisar, né, o problema de fato, o real desafio e oportunidade que você tem nas mãos, passa por entender o que você precisa e não necessariamente seguir uma onda. Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar aqui em relação às tecnologias emergentes e trends. Obrigado. E os colegas aqui trouxeram exemplos de empresas que estão tendo que trabalhar a transformação do seu parque tecnológico legado, né? E a gente tem ali o caso do iFood agora, que já nasce com uma cultura mais digital natives, que chamamos, né? Que um ano de operação equivale a 7. A gente fala da idade do cachorro, está dentro da cultura da empresa. E a IA está dentro do core, você estava comentando, né, Renan? Então, traz para a gente aí um pouco. Boa, exato, Marcos. Eu acho que, diferente da Claro aqui, que a gente tem representado pelo Obervan, da Junta aqui pela Karine, o iFood, como todos sabem, é uma empresa que nasce da tecnologia. Então, ele nasce do digital, o propósito dele é a tecnologia. Então, vamos dar, por exemplo, uma revolução foi a utilização de aplicativos. O iFood nasce disso. Então, naturalmente, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa que tem tudo isso pautado. Mesmo diante desse cenário, internamente, todos os dias, nós passamos por diversas revoluções internas no iFood tecnologicamente. E aí eu vou dar um exemplo bem claro do que a gente está falando de revoluções aqui. Quando a gente compara esse cenário, eu vou dar exemplo de 2 empresas. Em meados de 2009, acho que todo mundo lembra do eBay, todo mundo chegou a conhecer o eBay, e tem a Microsoft. Ambas estavam no mesmo patamar naquela época. O que mudou que a eBay, que era uma empresa de tecnologia, estabilizou, digamos assim, nos últimos 12 anos, ela cresceu 44%, versus a Microsoft, que teve um momento em que todo mundo falou que a Microsoft quebraria, e hoje ela é a empresa que continua sendo gigantesca, uma das maiores empresas do mundo. Então, esse é o ponto do que a gente fala de inovação tecnológica ali, do que é o diferencial. Mesmo empresas que nascem em tecnologia, se elas não se atentam ao que elas estão fazendo com esta tecnologia, elas se perdem. Esse é um grande ponto. E quando a gente traz isso para os nossos dias de hoje, para o iFood, por exemplo, é inerente que a Generative AI é o nosso grande ponto de inflexão que a gente sabe que vai existir em um determinado momento. A gente sabe, e a gente tem muito claro para a gente no nosso dia a dia, que se a gente não utilizar Generative AI, em algum dos momentos a gente vai acabar perdendo o jogo. Seja porque qualquer momento alguma empresa vai utilizar disso e vai poder entender alguma coisa, ou seja porque essa própria inteligência artificial ela vai fazer parte de um core de negócio que a gente não vai estar pronto para trabalhar. Então, a gente trabalha dentro do iFood como se a Generative AI fosse como se estivessem lançando um smartphone. Todo mundo lembra na época do smartphone que todo mundo tinha um certo receio do que era? É assim que a gente vive no iFood com a Generative AI. Só que, em vez de a gente ficar com o receio, a gente vai e utiliza dela. E aí o grande ponto que a gente tem, quando a gente olha dentro do mundo de tecnologia, a gente tem a inteligência artificial, e aí eu concordo muito com a Karina do que a gente fala, a inteligência artificial ela não veio para fazer coisas que a gente já sabe como fazer. O básico bem feito é o básico bem feito. Isso não muda. A Generative AI não vem para fazer isso. A Generative AI ela vem para fazer na parte de tecnologia o que a gente, de fato,
tem a dor para resolver. Onde muitas das vezes o básico bem feito não funciona, onde muitas das vezes é o ponto que a gente trava, a Generative AI vem para fazer isso. E aí as pessoas confundem muito dos caminhos. A Generative AI ela não vem para substituir alguma coisa, ela vem para agregar alguma coisa. Trazendo um exemplo bem simples, eu tenho dificuldade de fazer redigir um texto. Eu tenho dificuldade natural de fazer um slide. A Generative AI ela vem para compor esse conhecimento com você e fazer isso por você. Então, as pessoas entendem que é uma substituição. Na verdade, é um complemento. Isso que é o conceito que a gente tem que entender sempre de tecnologia, e é para isso que a gente traz. Então, quando as pessoas sempre perguntarem para uma empresa, para a gente, por exemplo, que está dentro de tecnologia, a tecnologia para a gente ela vem para complementar. As pessoas estão com esse receio de Generative AI e de AI justamente porque elas entendem que é uma substituição. Nós entendemos como um complemento. Trazendo para a realidade do dia a dia. O Generative AI vai fazer todos os atendimentos. Não necessariamente. A gente precisa que atendimentos, alguns sejam realizados, digamos, por pessoas, mas que o contexto da resposta que aquele atendente vai dar seja produzido por uma Generative AI. Por quê? Porque a Generative AI vai saber como dar uma resposta mais soft para um cliente que está sendo bloqueado por prevenção à fraude. Então, é esse o conceito que a gente trabalha, é essa tecnologia que a gente utiliza muito ali. Então, me perguntam sobre algumas tecnologias, eu sempre volto a resposta para uma tecnologia. Esse é o ponto de inflexão que a gente encontra no momento, visando aqui os 2, 3 próximos anos, com certeza. E, Amanda, a gente estava conversando ali nos bastidores, você comentou justamente da opção da Gênesis de não trabalhar o legado e se transformar. Conta um pouco desse desafio que você viveu. Eu acho que aqui eu tenho o privilégio de ser a tecnologia. Então, eu vivo o outro lado dessa história incrível de transformação que todos nós temos presenciado. E tecnologia, para mim, sempre foi um meio, uma questão de habilitação e não o fim. Continua sendo, independente de qual tecnologia nós estivermos falando. Quando a gente tomou a decisão eu diria que não é deixar o legado. A Gênesis não é uma empresa recente, é uma empresa que tem tinha uma plataforma on-premise até pouco tempo atrás, que nos trouxe a liderança do mercado neste capítulo de experiência do cliente. E, alguns anos atrás, a gente tomou a decisão de investir fortemente em cloud. Como o Albervan começou a falar, na verdade, eu conjugo aqui todas as falas de vocês, resumindo o tema da estratégia que nós posicionamos. Então, quando a gente toma a decisão de deixar de investir nas plataformas on-premise, que são igualmente capazes, mas olhando muito para a habilitação que a cloud nos traz em termos de escalabilidade, de segurança, de microserviços, de qualquer outra coisa que a gente queira colocar no conceito. E olha para isso de forma muito ampla, já trazendo embarcado digital, já olhando para a inteligência artificial nativa, para o que os dados extraídos podem gerar de insights, olhando para as muitas transcrições que podem ser feitas, entendimento de análise de sentimento. Vejam, todas essas tecnologias conjugadas compõem uma solução que pode, de fato, gerar uma inovação dentro de um determinado negócio. Pode gerar uma inovação dentro do iFood, dentro da Junto, dentro da Claro, ou dentro de qualquer outra área, outro negócio de experiência que tem interface com clientes externos, com clientes internos. Nós temos toda sorte de cases, de casos de uso para discutir sobre as hipóteses que podem levar à inovação. Para mim, o grande desafio, e esse é o nosso desafio enquanto provedores de tecnologia, é como é que a gente continua inovando dentro de uma plataforma que já é inovadora, que já traz inovação. Nós lançamos cerca de 200 novas funcionalidades ou facilidades ou capacidades, a gente pode dar o nome que a gente quiser, aqui por semana. Como é que eu garanto a adoção dessas facilidades ou dessas funcionalidades e gero, a partir delas, mais resultado, mais retorno do investimento feito? A gente estava falando de
de investimento, quanto de investimento isso demanda? Demanda mesmo, gente. Inovar não é algo, não é barato, né? O segredo está no que eu invisto e o que eu trago deste resultado. Que eu vou investir, não tem dúvida nenhuma, né? O Obervan vem de um mercado que é super intensivo em CAPEX. Né? Minha ex-casa. É um dos mercados que melhor fazem análise de ROI em investimento. E como é que a gente continua inovando, olhando para essas demandas? De novo, né, a Karine dizendo que eu não espero mais 10 minutos pelo táxi, eu não espero mais pela comida, eu não quero o meu plano de internet esgotado, eu não quero o meu sinal de internet. Vejam, cada um de nós quer se sentir especial e individual com as marcas com que nós nos relacionamos. Eu quero que a marca honre a minha escolha. Porque eu posso escolher a Claro, posso escolher outra operadora. Eu posso escolher, talvez, a Karine menos na pessoa física, mas também no B2B. Se eu nas minhas demandas, se eu tenho um seguro para fazer, eu posso escolher a Junto, eu posso optar por outra, mesmo no iFood. Porque o que me leva a ser uma cliente assídua do iFood? Ora, a experiência que ele entrega. É tudo sobre experiência. Então, acho que com isso nós temos, sim, um desafio enorme de facilitar, habilitar como tecnologia, mas também facilitar esta adoção das muitas tecnologias que estão à disposição do mercado. Para falar de Generative AI, não dá nem para começar, né? Tem que ter um evento talvez de 30 dias para a gente falar do que é possível fazer. E, na verdade, não era deixar o legado para trás, mas não se apegar a ele, né? E implementar as tecnologias de ponta para transformar, de fato, a solução do valor que você entrega, né? É sobre isso, é sobre foco e prioridade de novo. É isso aí. Como é que eu me coloco um pouco adiante do que vem pela frente, né? Se é que é possível prever o futuro, a gente ainda não conseguiu, mas algo de previsibilidade a gente tem que ter pela frente, sim. O Marco, eu queria complementar, assim, acho que a Amanda falou muito bem e o Renan também, e a gente estava discutindo há pouco ali a questão do inovar. O pessoal tem muito o lado do foco, né, que a gente discutiu. E por que isso? Hoje, qual é um dos maiores desafios de um CIO, de um CTO, ou seja, de um diretor de tecnologia? É como você mantém o seu negócio funcional, operando, rentabilizado e eficientemente, e como você inova, como você vai para a disrupção, como você vai para o diferente, como você transforma o que você hoje já tem de bom em algo melhor. Essa é a grande dicotomia que uma estrutura de uma empresa, tecnologia, vive e precisa olhar e ver para que caminho eu vou. Porque eu não posso largar minha vaca leiteira, porque é daqui que a receita está vindo. Por outro lado, se eu olho só a vaca leiteira, o meu concorrente vai fazer algo que eu não estou fazendo. Então, a questão da estratégia, de você ter clareza o caminho que você vai, assim como você comentou, né, Amanda, para você estava muito claro o caminho a seguir, né? Vamos abandonar o on-premise e vamos focar em nuvem, que é uma das tecnologias emergentes que a gente discutiu aqui. Então, acho que o grande ponto é das organizações pararem para, de fato, desenhar uma estratégia e ter foco e disciplina para seguir essa estratégia. Porque é tentador, a todo instante que o seu principal negócio chama, você parar para atender. Então, essa divisão de você ter áreas com foco no novo e no manter, eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre inovar. Muito bom. Eu vou juntar 2 tópicos que a gente tem de discussão à frente, que é cliente-centrismo, né? Como implementar uma cultura de governança em que todas as áreas do board têm a satisfação do cliente, a busca pela fidelização e, consequentemente, o ganho de escala do negócio, junto com o desafio cultural das diversas áreas também terem esse olhar. Até porque a meta de crescimento ela é batida com o engajamento de todas as áreas, as diretorias. Como garantir que elas tenham essa visão convergente do cliente no centro, e isso de se disseminar até para a operação, né? Então, eu queria começar com o Obervan, por favor.
Vamos lá. Bom, Só um pontinho, a gente está com um tempo um pouco corrido. 2 minutos de rodada para cada um, tá bom? Não, ajuda aí, galera. Pede aí mais um tempinho para a gente falar. Ó, vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro ponto, só para poder aqui alinhar com a última questão que a Karine trouxe, na Claro a gente fez meio que não uma divisão, mas a gente criou um modelo ambidestro para poder pensar nas duas velocidades, a velocidade do core e a velocidade da inovação. Então, a gente criou um modelo que tem gestão apartada, que tem autonomia, que tem empoderamento, que tem o PNL, que tem tudo separado, para a gente poder andar ali do lado do transatlântico como se fossem alguns jet skis ali de produtos digitais. Com base nisso, até para a gente estudar essa mecânica de como a gente explorar a visão de transformação digital, por isso eu falei que transformação digital era sobre gente, a gente precisava primeiro colocar o cliente no centro das nossas decisões. Então, a gente foi atrás de uma porrada de consultoria para poder tentar entender o que se encaixava melhor, o que a gente poderia tropicalizar para a nossa necessidade. E aí a gente viu lá com o pessoal da Amazon que eles estavam fazendo umas consultorias aqui no Brasil e vendendo meio que o segredo do molho deles. Eles trouxeram ali alguns modelos e metodologias que a gente achou interessante. Um deles chama Working Backwards, que é justamente você começar pelo cliente, entender a dor ou a necessidade, porque nem sempre o cliente sabe o que ele quer, ele só tem a dor, e aí a gente que tem que encontrar a visão de como atender essa dor. E a gente começou a olhar uma visão mais ampla desse contexto de CX. Eu vou falar para vocês que me incomoda ainda um pouco quando eu olho para as empresas e aí tem lá a área de CX, porque para mim CX é que nem inovação, CX é que nem agilidade, CX tem que permear a empresa inteira e não pode ser da boca para fora. A gente discute muito isso dentro da Claro, porque tem muita coisa que a gente fala da boca para fora. Quando a gente fala que a gente é cliente, aí porra, eu não deixo o cliente. Desculpa, professor, eu vi o senhor aí, eu fiquei até agora cabulado, chamei um palavrão, mas pô, então tá aberta aqui, tá dando a largada. O ponto quando a gente não deixa o cliente cancelar com facilidade algum produto, ou quando a gente vai e fica enchendo o saco, ligando, quando a gente vê que isso não tem mais uma visão de efetividade grande, essas coisas incomodam. E aí, eu acho que antes da gente pensar na centralidade do cliente, a gente tem que pensar primeiro o colaborador. A gente tem que primeiro, na verdade, estar bem com a gente mesmo. A gente é CPF para CPF, não é CNPJ para CPF, não existe isso. É o Albervan falando com o João, falando com o Marcos e assim por diante. Não tem a Claro. A Claro é uma representação. Então, a gente precisa primeiro cuidar dos nossos colaboradores. E aí, a gente está fazendo um trabalho muito forte nisso, que é para os nossos colaboradores terem capacidade de pensar de fato e voltar para os problemas e as dores do cliente ir lá e resolver. E para a gente fazer isso, a gente precisa alinhar os incentivos. Não adianta eu pegar e colocar uma área de vendas focada só em vender, 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 e aí do lado tem uma área que a gente chama de CX, que é para satisfação do cliente. Uma vai criar uma visão de dicotomia e de competição com a outra. E são coisas totalmente desnexas. E a gente precisa, na verdade, tentar criar confluência. Sabe aquela história dos rios, que aí eles vêm e aí viram um só, mas não é mais o mesmo rio? É tipo isso, as áreas têm que tentar encontrar esse equilíbrio. Eu acho que a gente equilibrando essa visão de metas e incentivos, a gente faz um pouco disso. A outra coisa é tirar do papel essa visão de ter área de CX, área de inovação, área disso, área daquilo. A gente deveria ter isso no começo, sim, para explorar uma visão de COI, para poder criar uma visão de disseminar essa cultura e, a partir dessa cultura disseminada, a gente fazer esse negócio dar certo. Então, acho que é meio por aí que a gente está indo, Marcos. Obrigado. Bom, a gente está junto, é meio aficionado por olhar para o cliente. Então, a gente olha em vários pontos da nossa organização. Para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, a gente fez um trabalho que foi de refazer a nossa taxonomia e olhar todo o nosso ciclo e o processo de desenvolvimento dentro da área de tecnologia e transformar isso baseado na jornada do cliente. Então, foi um grande movimento que a gente fez, que ajudou muito, e com isso os nossos squads começaram a trabalhar
tecnologia e negócio junto, numa linha de Fusion Team, onde você traz a tecnologia com o negócio, e a tecnologia, por si só, ela não é nada, né? Se ela não agrega algo para o negócio, não tem por que existir a tecnologia. Então, esse foi um dos movimentos que a gente fez. Um outro movimento é, quando a gente vai desenvolver um produto ou melhorar uma funcionalidade, a gente tem uma questão muito forte do discovery, que é, vamos lá na ponta, vamos ouvir o cliente, vamos entender o que o cliente deseja. A gente acabou de lançar uma plataforma nova de fiança locatícia, e no processo da nossa jornada de criação da plataforma, experimentação dela, a gente elencou alguns clientes para que, antes do lançamento, eles pudessem testar nossa plataforma e trazer os feedbacks de onde a gente poderia melhorar. Então, um outro ponto que eu acho que é bem saudável e gera essa preocupação com o todo, eu concordo com você, que eu acho que tem que permear a organização toda, e uma das coisas para permear a nossa organização foi colocar isso na meta corporativa. Então, NPS, que é a satisfação do cliente, qual é a visão de experiência do cliente, é uma meta corporativa, que vai desde o analista até o presidente. Então, todo mundo, de certa forma, tem aquele olhar para o cliente. Também temos o CSAT, que aí já é a visão em termos, né, de plataforma, ou seja, à medida que vai navegando na nossa plataforma, ele vai se comunicando com a gente para trazer esse olhar de como está o nosso ambiente tecnológico, como que está os nossos sistemas para a usabilidade dele. Então, acho que em vários pontos da organização a gente foi criando mecanismos para ter essa visão e o olhar do cliente para dentro do que a gente entrega como serviço. Porque não é só dar uma melhor experiência, é como você engaja o seu cliente, como você o suprassumo, né, que a gente até comentou, Marco, como que você transforma o seu cliente como um embaixador da sua marca. Você não precisa falar da sua marca, o cliente fala por você. Então, nesse contexto, com essa visão que a gente trabalha Customer Experience. Boa. Bom, eu vou dar um contexto bem rápido aqui de que no iFood a gente tem 2 pilares culturais que se chamam... primeiro, encare os fatos brutais. Todo mundo sabe que qualquer coisa que você vai desenvolver e etc., a intenção sempre é a melhor. Se vai sair o melhor para o cliente na visão dele, é outra coisa. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem assim, encare os fatos brutais. Você pode ter feito com a melhor das intenções, mas não está funcionando. Temos um problema aqui. Então, acho que essa cultura do iFood de encarar esses fatos, de trazer isso para a mesa, de discutir, de debater, que a gente tem um problema, e não é um problema com uma pessoa que desenvolveu nem nada, é que a gente tem um problema no que a gente fez. A gente precisa corrigir isso. Então, isso é dia a dia no iFood, em todas as agendas que a gente entra, a gente tem um problema e a gente precisa resolver. Isso seja voltado exclusivamente para o cliente, ou seja voltado para o ecossistema interno. O iFood ele tem uma peculiaridade que a nossa centralidade no cliente, a gente, na verdade, acaba tendo 3 clientes, né? 3 pilares de clientes. A gente tem os consumidores finais, que somos nós no dia a dia pedindo iFood. Nós temos os nossos parceiros, que podem ser restaurantes, supermercados. E nós temos também as pessoas entregadoras. E para todas elas, nós temos que prover experiências positivas. Seja qualquer que seja a ponta, seja qualquer que seja a necessidade. E o iFood teve um determinado momento em que o iFood viu que a centralidade no cliente estava voltada apenas no consumidor final. A gente via demais as pessoas, até os próprios consumidores, questionando se o iFood levava em consideração as pessoas entregadoras, os restaurantes, o quanto que era isso. Então, a centralidade no cliente, muitas vezes, é entender o seu ecossistema. A gente do iFood aprendeu a entender o nosso ecossistema. E aí, aprender a entender o nosso ecossistema trouxe para a gente um pilar cultural muito forte, que aqui a gente chama de Eat Your Own Dog Food. Uma tradução literal, basicamente, é coma a sua própria comida de cachorro. Então, nós temos, literalmente, agendas em que o nosso CEO, o CTO, as principais lideranças da companhia participam, por exemplo, de um dia fazendo entregas como pessoas entregadoras. A gente vai nos restaurantes entender como é que está a operação daquele restaurante.
literalmente nós bloqueamos nossas agendas para isso. Nós literalmente temos um dia em que a gente tem. E não adianta a gente entrar em qualquer debate, qualquer que seja, se você não conhece a dor do que as pessoas passam na ponta. Eu vou dar um exemplo. Se você não consegue, dentro das nossas agendas, se você não faz pedidos pelo iFood, você não consegue discutir qual é o problema que a gente está endereçando em determinadas agendas. Porque você tem tantas funcionalidades e tantas ações, que se você não faz o consumo daquilo, você não tem como saber o que a gente está discutindo. Então, a centralidade no cliente veio disso. A partir dessas ações culturais, principalmente, a gente conseguiu, e aí é o grande ponto que a gente, como é que cascateia isso para a companhia como um todo, a partir do momento em que os nossos CEOs, CTOs e, enfim, todos os nossos vice-presidentes também participavam dessas agendas, eles entenderam que o mapa estratégico do iFood eram esses 3 pilares. Então, hoje, quando a gente olha para o iFood, a gente tem literalmente o nosso desenvolvimento, nosso planejamento estratégico é feito em 3 pilares de experiência. A gente não tem nada que não vá ser desenvolvido para a experiência desses 3 pilares. Então, a meta estratégica, você fala assim, putz, o iFood tem meta de GMV? Com certeza tem. Mas a meta de experiência desses 3 pilares, ela vai estar ali. Por quê? Sem isso, as pessoas literalmente vão entrar naquele looping e naturalmente entram no ciclo de que é mais importante só a rentabilidade do que a experiência. E quando a gente entra nesse ciclo, a gente sabe que mais cedo e mais tarde a experiência do pratinho ele vai ser deixado de lado. Quando a gente entrar nesse looping, isso cai. Então, esses foram alguns dos pilares que a gente trabalhou dentro do iFood. A gente ainda tem algumas oportunidades, claro, mas principalmente você consumir aquilo que você diz vender. Quando você utiliza desse produto, você aprende muito com isso e você consegue trazer isso estrategicamente para a sua companhia. E, Amanda, a gente viu os desafios diversos que eles vivem, né, no dia a dia para conseguir ter essa governança cliente-cêntrica. Como que a Gênesis tem ajudado com as soluções para que eles tenham essa jornada facilitada? Olha, nós falamos da tecnologia, que a tecnologia é habilitadora. Deixa eu só fazer um parênteses aqui para a tua fala. É por isso que agora a gente pede um iFood e não pede comida. Né? O tamanho da disrupção, de fato, que vocês causaram no mercado, dentre tantas outras que a gente viu, mas vocês são um exemplo claro de vamos pedir um iFood. Essa mudança da linguagem é absolutamente incrível. Como a gente ajuda, né, a mudar isso ou de fato, tornar isso realidade? Não é diferente do desafio do mercado corporativo. Embora nós estejamos no outro extremo aqui, né, dessa linha, para nós também é fundamental entender a dor dos clientes finais. E aí dos clientes e dos nossos clientes, obviamente. Muitas vezes nós convivemos com dores que são internas das companhias. Não são dores, de fato, do cliente final, né, da Claro. São dores que a Claro está vivendo no seu dia a dia, nessas muitas interações, nessas muitas hipóteses que está discutindo, que a Gênesis pode endereçar. De novo, Gênesis é uma plataforma de experiência do cliente. Então, o que é possível fazer com a plataforma está muito mais ligado às regras de negócio, às verticais indústrias com as quais nós nos relacionamos e nas quais nós somos líderes. Como é que a gente engaja as pessoas das companhias, aí, portanto, também corroborando um pouco aqui com as falas de todos, como é que eu engajo os colaboradores destas companhias que escolhem Gênesis como a tecnologia que habilita? E para resumir, te devolver um pouco de tempo que você está apurado, eu vou deixar só uma provocação aqui. Todos nós representamos grandes marcas, certamente, seja no mercado de B2B ou do mercado de B2C. Notem que, por vezes, a gente reclama das empresas, ou das nossas empresas, porta para dentro, a gente diz, poxa vida, que difícil hoje. Na Gênesis foi um dia difícil também, ninguém ajuda, o processo não anda. Nós temos também, viu, gente? Não é tudo uma maravilha. O processo não anda, o global não me deixa fazer o projeto, não aprova meu desconto, a minha condição comercial, ou não libera uma capacidade, uma funcionalidade. Ou seja, porta para dentro, a gente permite falar da marca. Porta para fora, quando a gente passa
a catraca aí das nossas empresas, os acessos, ninguém fala da empresa com que a gente trabalha. Imediatamente você reage e diz, deixa eu te explicar, Gênesis não é assim. Deixa eu te falar, a Claro é melhor nisso. Poxa vida, acho que você não entendeu a proposta do iFood bem. Acho que a Junto pode te ajudar mais do que um outro concorrente. Notem que a gente faz isso de maneira automática e inconsciente. Você reage automaticamente até na família. É sério, de novo você está me reclamando do sinal de internet? Vai lá na outra operadora para ver como é a vida lá. O dia que nós, enquanto companhias, conseguirmos esse mesmo engajamento dos nossos colaboradores, falando dos nossos clientes, olhando lá para uma reclamação que está acontecendo na rede social, e eu tomar aquela reclamação como minha, dizer, opa, isso aqui representa uma companhia aérea, tem um cliente que está com um problema num voo, e eu for capaz, enquanto organização, de criar uma cultura, pode ser que eu não possa resolver, não tenho autonomia para isso, mas que eu empodere o meu colaborador a tomar uma ação que resolva, ainda que seja chamar uma célula de atendimento específica para situações de emergência. Aí sim nós estaremos levando CX a sério e entregando as melhores experiências. Creiam-me, os clientes são muito mais fiéis pela prontidão com que a gente resolve problemas em crise do que não necessariamente com a frequência. Óbvio que ninguém tolera erros, os mesmos erros consecutivamente, né? A paciência também tem limite, mas a prontidão com que a gente resolve crise, isso a gente tem medido no Gênesis, das muitas interações que nós recebemos, fideliza mais, cria mais lealdade, cria mais embaixadores do que a própria boa experiência por si só. Muito bom, acho que o que você trouxe vai bem além da tecnologia também, é o colaborador ter empatia pela dor do cliente, né? Se colocar no lugar, buscar a solução, que muitas vezes pode estar até fora do protocolo de atendimento que ele tem, né? Ótimo ponto. E eu vou juntar então os dois tópicos finais, uma rodada de 1 minuto e meio, pedir a ajuda de vocês. Você tem que contar o tempo para nós. Diga quando dá 1 minuto e meio, estou tentando ver aqui, não estou enxergando. O retorno não está... Avisa quando der 1 minuto e meio, a gente para. Fechou. E então, qual que é o desafio que a gente tem para metrificar uma inovação digital, conseguir, de fato, trazer números que comprovem que esse investimento está valendo dentro da organização? E como a gente ter o give back, né? Buscar doar um pouco desses retornos em ações de ESG para o mercado. Acho que a gente não vai conseguir falar em 2 minutos cada tópico desse, mas deixa uma mensagem, então, para a metrificação, resultado e a importância do ESG para a gente concluir na última rodada, então. E esse tema, cada tópico desse daria um painel isolado, né, pessoal? Eu concordo. Eu vou deixar uma rodada livre agora. Boa. Vou começar, então. Vou trazer aqui um ponto que acho que linka bem rápido isso daqui. Eu falei muito sobre inteligência artificial ali no ponto de tecnologia, mas uma coisa rápida para vocês. O iFood, ele saiu, acho que todos acompanharam aí em mídias, que a gente já bate mais de 100 milhões de pedidos por mês realizados dentro do iFood. Eu tô no iFood há 5 anos, eu entrei um pouquinho no começo da pandemia, então eu peguei toda a transformação do iFood. Quando eu entrei no iFood, a gente tinha 20 milhões de pedidos mês, a gente bateu 100 milhões. O grande ponto, quando a gente estava falando em centralidade do cliente, era uma hora essa conta não vai fechar. Eu tinha a minha operação de atendimento 100% humanizada, digamos assim, 100% atendimento humano. E a gente olhou e falou assim, essa conta não vai fechar se um dia eu for bater 100 milhões de pedidos. Basicamente, tudo que eu for crescer vai ser para pagar uma operação de atendimento, dado a volumetria que eu tenho. E aí entra o ponto do que a gente fala. A gente teve ali, obviamente, a gente implementou a inteligência artificial. Hoje, 60% do meu volume de atendimento ele é todo realizado por uma inteligência artificial. Do começo ao fim. E isso melhorou. A satisfação dos nossos clientes evoluiu, tivemos redução de taxas de cancelamento, tudo isso só com a implementação da inteligência artificial. Mas o principal ponto que eu trouxe quando eu falei de tecnologia é justamente da gente saber como utilizar melhor a tecnologia para agregar. As pessoas me perguntam, Renan, você implementou tecnologia, com isso você reduziu o seu capital humano? Pelo contrário. As mesmas quantidades de pessoas que eu tinha quando eu fazia 20 milhões de pedidos é a quantidade de pessoas que eu tenho atendendo hoje. A diferença é que a proporção e a experiência que eu proporciono com esses agentes é muito melhor.
Os agentes, eles se tornaram mais especialistas, são melhores no que fazem, eles atendem de forma mais premium. Então, ao invés de eu ter ali uma operação simplesmente como um rolo compressor atendendo ali volumetria, despacha, 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 eu tenho pessoas de fato para proporcionar uma experiência que talvez a inteligência artificial não vá proporcionar. Então, isso ali é o que você trabalha com, por exemplo, o que você vê com que um ROI pode gerar, e aí você tem também a parte de ESG trabalhando em conjunto. E isso, trazendo um contexto bem claro para vocês, tá? A gente, dentro do iFood, teve meu primeiro diploma para as pessoas entregadoras que não tinham nem concluído o ensino médio. A gente teve milhares de entregadores em que o iFood proporcionou esse entrega do ensino médio para essas pessoas em que estudaram através do iFood, concluíram o ensino médio. E aí as pessoas perguntam, mas de onde vem o fluxo de rentabilidade disso? Muito disso vem justamente de parte de inteligência artificial que a gente implementou. Então, poxa, isso é para degradar? Não, pelo contrário, a gente sabe que não vai fazer. Então, o que eu quero deixar claro é que a tecnologia, junto com essa mentalidade do que a gente vai fazer de desenvolvimento, não é para substituição, é para complemento. A gente, se parar para pensar, a gente vem num contexto, seja aqui, qualquer lugar do mundo, em que a gente sempre está em expansão. E quando a gente está em expansão, as coisas são para agregar. Então, o meu principal recado aqui é que a inteligência artificial ela vai transformar. Mas vocês têm que ter claro que a transformação não é uma substituição, é um complemento para todos. Então, acho que esse é o principal ponto ali, pensando em ESG e ROI. Então, vamos lá. Bom, primeiro falando sobre o contexto do nosso setor, assim, é um setor que é extremamente investidor no Brasil, são bilhões investidos, né? Quando a gente fala das redes, então é um negócio, por exemplo, a Claro, é um negócio de quase 50 bilhões por ano, então é grande, só que assim, tem margens muito baixas por conta do contexto, do tanto que a gente tem que investir e do tanto que a gente tem também de ineficiência operacional. Eu acho que o digital veio muito para ajudar nessa visão da eficiência de custos em todos os setores, áreas da empresa, passando pela área técnica, engenharia, financeiro, o próprio call center, onde a gente não tem uma visão de locar, de bloquear o cliente no digital. A gente quer que o digital possa ser uma primeira fronteira de contato e relacionamento com o cliente, mas a hora que ele quiser falar com o atendente, tem um atendente para falar com ele no WhatsApp, por voz, do jeito que ele quiser. A gente entende que a inteligência híbrida, ou seja, a inteligência artificial mais a inteligência humana, elas vão compor esse viés de atendimento do futuro daqui para frente e o melhor relacionamento com o cliente. Quando a gente fala de ESG, para mim, assim, ESG é gente. E eu vou falar para vocês, eu acho que de fato, a profissão do futuro. Pode falar que é prompter, ou engenheiro de prompt, eu não acredito nisso. Eu acredito que a maior potência que a gente tem é de resgatar essa visão do ser humano. E aí eu trago uma provocação aqui. Acho que a gente está vivendo uma ditadura do cliente. É a experiência do cliente, a jornada do cliente, é foco no cliente. Quem é o cliente? O cliente é uma pessoa individual, e quando a gente olha para essa visão de hiperfoco, ou que a gente chama de hiperpersonalização, será que esse é o melhor caminho para a gente atender a expectativa de uma visão mais coletiva? Porque o ser humano ele é cheio de mazelas, né? Desculpa, professor, a gente fudeu com o planeta, né, gente? Peraí, porra, e aí a gente quer, na verdade, atender individualmente, vai nessa história de economia da atenção. Para mim, a gente tem que se voltar para a economia do indivíduo. A economia do indivíduo está baseada no que a gente é. A gente é construção. A gente é construção dos nossos coletivos. Por que hoje na China a gente já está falando de ultrapersonalização? Que é o uso de um influenciador digital que tem um coletivo enorme, que no final das contas só compra se ele estiver anunciando aquele determinado produto. A gente ainda está num estágio, óbvio, muito atrás disso, mas aí eu trago para essa visão do ESG, né? Será que é mais importante a gente não começar a pensar e focar no coletivo do que numa visão de indivíduo, e aquilo que o Renan trouxe? Será que se a gente também dá tanto hiperfoco para o cliente, para essa visão do indivíduo, a gente não perde o contexto do ecossistema nesse processo? Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso. A Claro tem pensado muito em sustentabilidade. Só para vocês terem uma ideia, e é um exemplo básico, a gente já tem autossuficiência energética, mais de 70% de todas as nossas estações de radiobase, ou seja, as antenas, os lugares onde a gente tem alguma
locação ou algum prédio, desses 70%, 73% já é só de energia solar, o que significa que é de energia limpa. A gente já devolve energia, a gente é um dos maiores consumidores de energia do Brasil. Então, quando a gente começa a olhar esses focos e começa a trazer as pessoas para o centro, e aí está num Teleton como a gente estava no final de semana passado, e aí começa a pensar na acessibilidade, em como os nossos produtos digitais podem ser mais acessíveis, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de diversidade, e eu acho e acredito muito que o ser humano é potência, mas o coletivo ele é potência exponencial, gente. Obrigado. Amanda, Karine, quem... Você perguntou a respeito de métricas, né, da inovação. Acho que uma métrica para o negócio, inegável o ROI, né? Quanto você investe, quanto você tem de retorno, em quanto tempo. Então, isso a gente olha a todo instante. Quando a gente começou a nossa política de capitalização e uso de CAPEX, uma das coisas que a gente criou dentro da organização, em termos de governança, foi os BPs. Então, se você quer um CAPEX, você tem que defender o seu BP. E o seu BP tem que vir com todas as métricas de rentabilidade, e isso é acompanhado, tanto com tecnologia, onde a gente faz a governança dos projetos, com a parte financeira, que é o FP&A, que acompanha toda a rentabilidade daquele projeto, a implantação, e, inclusive, o período de amortização daquele investimento. Então, essa é uma métrica que a gente utiliza bastante. Um outro ponto são, para os projetos e o ciclo de desenvolvimento, a gente usa as métricas de agilidade, OKR, isso sempre alinhado às metas corporativas, que a gente também faz o acompanhamento com KPIs. Então, em geral, são essas métricas. Para o lado de satisfação do cliente, aí a gente tem o NPS, e eu concordo muito com ele quando ele comentou sobre olhar o todo. Na Junta, a gente tem uma preocupação muito grande com o Total Experience, que é não olhar apenas a experiência do nosso cliente final, mas olhar a experiência do nosso colaborador e dos nossos usuários. Então, usuários enquanto áreas de negócio. Então, a gente tenta olhar as 3 pontas para garantir que o ecossistema está satisfeito. Porque, se o ecossistema está satisfeito, aí você sim pode dizer que você está provendo uma boa experiência, que eu acho que é muito aliado ao que o Renan falou dos 3 personas que ele comentou que o iFood tem. E, por fim, na linha do ESG e da sustentabilidade, uma preocupação que a gente começou a ter muito grande, principalmente na parte de tecnologia, é a questão do descarte sustentável. Então, eu não sei se vocês têm noção, mas os equipamentos tecnológicos em gerais, e eu não estou falando de equipamento bobo, tá? É um notebook, é um computador, mouse, teclado. À medida que você deixa esses equipamentos eletrônicos parados, eles começam a soltar substâncias que, com o passar dos anos, isso fica tóxico para quem está naquele ambiente, né? Normalmente, você deixa isso num espaço reservado. Então, o que a gente começou a fazer foi descarte sustentável desses equipamentos, e existe uma ONG que ela trabalha exatamente com isso. A partir do momento que você faz descarte sustentável, você consegue reverter isso em árvores plantadas. Então, ano passado, a gente descartou mais de 1 tonelada de equipamento de forma correta, e, com isso, plantamos várias árvores na região sul do Brasil para ajudar em relação à questão da sustentabilidade. E um outro ponto também os equipamentos, ao longo do tempo, eles são amortizados, né? Tem gente que trabalha com 3 anos, outros com 5 anos. Parte desses equipamentos, a gente faz uma doação para a companhia, como se fosse não chega a ser um leilão, mas você oferta um valor muito irrisório para que o colaborador possa conseguir comprar aquilo e ser útil para ele na casa dele. Às vezes, para a organização, não tem tanto uso, mas dentro de casa, para o seu filho, por exemplo, estudar, alguma coisa assim, tem uso. Então, tem várias iniciativas nesse sentido, olhando sobre a ótica de ESG que a gente cuida dentro da Junto. Obrigado, Karine. Amanda. Vou aterrissar o tema de ESG num caso concreto relevante para todos nós aqui enquanto sociedade
e relativamente recente. A vertical de concessionárias de utilities é uma das verticais foco da Gênesis. Nós temos diversos clientes nessa vertical, e o ano passado nós ganhamos um grande projeto, posso falar o nome, inclusive, porque o caso é público, com a Equatorial. Equatorial é a empresa, é a concessionária que tem a concessão no centro do país, concessão de energia do centro do país, e também no sul. Muito bem. Então, implementamos o projeto, tudo muito bom, tudo muito bem dentro das métricas e dos KPIs decididos lá na pré-venda, na negociação. O sul foi acometido pela tragédia que nós vimos. O data center, o prédio de atendimento da Equatorial ficou submerso, os primeiros andares, eles ficaram sem poder operar fisicamente no sul, e por conta do Gênesis, houve o transbordo automático para a central de atendimento de São Luís, que é outra base importante da Equatorial. Essas cargas estão balanceadas. Bom, enfim, no momento que eles tiveram a interrupção do prédio, esse transbordo aconteceu. A Equatorial virou o principal meio de contato da Defesa Civil do Sul, não por conta da energia. A central de São Luís, a célula de atendimento de São Luís, enfim, a área de atendimento da Equatorial em São Luís passou a receber chamadas, não pela falta de energia ou pelo risco de quedas e, enfim, tudo que estava acontecendo lá dessa tragédia, mas sim avisando a localização onde as pessoas precisavam ser resgatadas. Isso foram as transações que nós vimos. Nós vimos passar no Gênesis, nós habilitamos através do Gênesis naquele momento. Vejam, não é um caso planejado, mas, para mim, é um dos exemplos mais emblemáticos. O vice-presidente da Equatorial esteve conosco no nosso evento em agosto, falando desse caso e da relevância que uma empresa que presta algum serviço, um serviço base, como é o serviço de energia, num momento de uma tragédia talvez nunca antes vista na reunião, como a decisão pela tecnologia correta, pela implementação adequada, pela definição de investir naquilo que é relevante, fez a diferença, como o ESG, mas foi capaz, e eu falo aqui sem nenhum receio, foi capaz de fato salvar vidas. Levar ainda mais auxílio numa situação que é quase que impensável. Então, viabilizou a existência da continuidade do serviço. É isso. Então, como é que a gente, muito além do que nós estamos enxergando na nossa frente, das demandas, das capacidades, do que a gente precisa, como nós temos o poder de transformar vidas, de fato, olhando para a sociedade, olhando para o ambiente. Tem inúmeros exemplos, mas esse, para mim, é um dos mais interessantes e mais potentes que nós vivemos recentemente. Pessoal, conversa riquíssima, poderíamos ficar horas aqui debatendo, Queria agradecer de coração o tempo de vocês, compartilhar. Me dá só um minutinho. Claro, bora. É só para finalizar, mas eu não poderia deixar de registrar que a gente falou muito de sociedade, de empresas, mas a gente está aqui na academia, o que para mim é fantástico. Estava aqui brincando, professor, o senhor me perdoe, mas é porque eu tenho um respeito enorme pela sua profissão e eu acho que, assim, se eu pudesse, mesmo que vocês não tivessem me pedindo, mas se eu pudesse dar uma sugestão, eu diria que a gente não pode parar de estudar. Acho que é a única coisa que faz a gente evoluir. A gente está num momento de inflexão que, inclusive, meio que inverteu a ordem, e hoje quem tem mais repertório talvez sejam as pessoas mais adequadas para lidar com IA generativa do que as próprias novas gerações. Então, para as novas gerações, vocês vão ter que estudar para caramba para nos alcançar. E para a gente que está nessa visão de ter uma bagagem maior, eu acho que a gente tem que cada vez mais estudar e se apropriar dessa visão que a academia, eu já fiz pelo menos 2 MBAs aqui, tenho um filho que está estudando aqui, então acho fantástico vocês terem trazido o evento para cá, parabéns.
é, de fato, juntar essa coisa de sociedade, academia, empresas. É isso que faz o mundo mudar e a gente sair do outro lado evoluindo. Isso é inovação. Aprendizado contínuo, né? E é a nossa luta também em eventos como esse poder proporcionar essa troca. Pessoal, muito obrigado. Uma salva de palmas aqui para o nosso time.